No silêncio de Deus, uma oração matinal muda vidas com o Salmo 13. Era uma manhã nublada em Mirandópolis, uma cidade marcada por estrondos de tragédias passadas e segredos enterrados. Clara, de olhos tristes, se juntou aos seus 4 amigos de sempre no parque da Praça Central, um lugar que antes era de risadas e brincadeiras, agora grudado às memórias pesadas. As árvores pareciam curvar-se à dor dela. O vento carregava um sussurro, quase como se fosse o eco de suas orações. O grupo se acomodou em um banco de madeira, que rangia como se soubesse de todas as suas angústias. Lucas, sempre com um sorriso tímido, começou a recitar o Salmo 13. As palavras dele eram carregadas de emoção, mas quando ele chegou à parte que falava sobre esperar pela misericórdia de Deus, Clara sentiu um nó na garganta. Era como se cada verso fosse uma facada em seu coração, lembrando o vazio deixado pela morte de sua mãe em um acidente que nunca teve explicação. Os braços de Ana alçaram-se em adoração, mas seu olhar não se encontrava com o de Clara. Entre elas, um silêncio desconfortável pulsava. No fundo, Clara sabia que Ana não aceitava sua dor. Uma rivalidade velada brotava entre elas, como ervas daninhas em um jardim, sufocando qualquer florescimento de amizade genuína. E quando Júlia, a mais sensível do grupo, começou a falar sobre seus próprios medos, o clima mudou. O tom leve das orações se transformou como uma nuvem escura que se abate sobre um céu azul. O que se esconde nas sombras? Perguntou o vento, enquanto o grupo se perdia em seus silêncios. Clara olhou para o chão, pensando em sua mãe, mas cada um deles lidava com os seus próprios fantasmas. Miguel, inicialmente despreocupado, tornou-se um espectro inquieto. Seus olhos traíam uma vergonha que ele escondia a todo custo. Transmitia uma fragilidade que contradizia seu sorriso. O amor por Clara era palpável. Na verdade, as verdades não eram tão simples. O salmo que prometia conforto e resposta agora parecia um labirinto, tortuoso e repleto de armadilhas. As brisas sopram, levando ecos de risos e sussurros ao longe, como uma lembrança de dias melhores. Mas em meio a tudo isso, Clara ouviu uma voz sussurrando seu nome. Uma presença a observava, uma sombra não identificada, que pairava entre os amigos, acentuando a tensão. O que realmente aconteceu no dia do acidente? E quem poderia ser verdadeiramente confiável? Sentada ali, Clara percebeu que a oração que unia seus corações a Deus também poderia abrir portas obscuras para o que estava escondido sob a superfície. Um novo entendimento estava prestes a surgir, num embate de fé e traição, que poderia mudar tudo. Ela sentia o peso das mentiras e a dor de saber que talvez o caminho para a verdade demandasse sacrifícios que estavam muito além do que ela estava pronta para enfrentar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer. Cada pessoa é incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou para seus amigos, o peso das emoções crescendo como uma tempestade que prestes a desabar. O silêncio se instalou, pesado e carregado, quando de repente um grito cortou o ar. Todos se viraram assustados. Era um grito agudo, vindo não muito longe dali.
O coração de Clara disparou. Ela viu uma mulher cambaleando em direção ao grupo, com os olhos arregalados e o corpo trêmulo. Socorro! Alguém, por favor! A mulher estava pálida, o rosto coberto de lágrimas. Clara reconheceu-a. Era a mãe de Miguel, a mulher que sempre trazia lanches quando eles se reuniam. O desespero no olhar dela fez Clara sentir um fio na espinha. O grupo se levantou em uníssono, mas antes que pudessem perguntar o que estava acontecendo, a mulher caiu de joelhos no chão. Ele está... Ela ofegava, lutando para formar as palavras. Clara sentiu uma lágrima escorregar pelo rosto. Algo terrível havia ocorrido. Quem? O que aconteceu? Ana perguntou, a voz tremendo. É o Miguel. Aconteceu um acidente. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Cada palavra parecia um golpe, um eco devastador que ressoava nas cabeças de todos. A natureza ao redor parecia se silenciar. Clara olhou para Lucas e Ana, seus rostos estranhos e sem cor. O coração de Miguel poderia estar partido agora, e ninguém sabia a verdade. A mulher segurou a mão de Clara. Sua agonia era quase palpável. Ele me pediu para deixar você saber sobre a verdade. Ele não contou tudo. A voz dela se tornava mais baixa, mas as palavras cortavam como facas. O que você quer dizer? O quê? Clara sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. A confusão a envolvia, e um nó formava-se novamente em sua garganta. A mulher não respondeu, balançou a cabeça, angustiada. Não havia mais tempo. Vamos, precisamos ir! Rápido! Lucas gritou. E o grupo se moveu como um só em direção à casa de Miguel, o pânico crescendo com cada passo, carregando a certeza de que mudaria tudo. Mas uma nova pergunta tomou forma em sua mente. O que Miguel não havia contado? O que era tão terrível que poderia arruinar tudo? Até mesmo a relutante esperança de eles se unirem. Enquanto corriam, Clara notou uma movimentação nas sombras. Algo ou alguém observava. Sentiu um arrepio. Furtivamente, olhou por cima do ombro. Não havia ninguém, mas a sensação de ser seguida a consumia. Ao chegar na porta da casa de Miguel, o coração dela estava na boca. A mãe dele empurrou a porta, revelando um ambiente agitado, cheio de gritos e confusão. Os amigos se entreolharam, compartilhando a mesma dúvida silenciosa. O que mais a mulher sabia? E qual a verdade que poderia desvelar tudo? O que Miguel realmente estava escondendo? As respostas estavam se aproximando, mas ao perceber como não havia escapatória, uma única certeza crescia. Nada seria como antes. A porta da casa de Miguel se abriu com um rangido, revelando um caos descontrolado. Gritos e plugadas de choro ecoavam como um eco de desespero que rasgava o ambiente. Clara, Lucas, Ana e Júlia hesitaram um instante na entrada. O que eles encontraram lá dentro era um turbilhão de emoções, e o coração dela apertou de dor. Miguel estava deitado no chão, pálido e imóvel, cercado por paramédicos que trabalhavam contra o tempo. Clara ficou paralisada, os olhos fixos nele. Desde o acidente que parecia ter prendido o tempo, a respiração dela tornou-se um eco de seus próprios medos. "Miguel!" gritou, mas a palavra mal atravessou sua garganta. O que estava acontecendo? Por que ele estava ali, como se a vida tivesse escapado dele? Ao redor, a mãe de Miguel bradava. "Ele não pode ir embora. Eu não posso perdê-lo também." Clara sentiu que seu coração despedaçava. Mas em meio ao caos, uma voz surgiu, irritante e assombrosa, vinda de um canto escuro da sala. Era Ana. "Esperem! Precisamos falar sobre o que Miguel estava escondendo." O silêncio repentino fez com que todos virassem as cabeças para ela. A tensão era palpável. Os olhares do grupo se fixaram em Ana.
que parecia mais pálida do que nunca, como se tivesse visto um fantasma. "O que você está dizendo?" Lucas questionou, o rosto contorcido de confusão. "Ele mentiu sobre tudo o que aconteceu no dia do acidente. Ele sabia. Ele sabe quem realmente causou isso." Ana estava tremendo, a voz falhando sob a pressão do momento. O desespero no olhar dela refletiu um obscuro desejo de revelar uma verdade que poderia desmoronar tudo. "Como assim? Ele sabe? O que você quer dizer?" Clara sentia um nó na garganta, seu corpo gelando com a força da revelação. Era como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ana se aproximou, sua voz agora um sussurro. "Um grupo. Havia um grupo de pessoas lá. Eles estavam... Havia uma briga." Miguel foi parar no meio de tudo. Cada palavra parecia um golpe, e Clara lembrava de momentos que nunca viu, conversas que nunca teve a oportunidade de ouvir. E enquanto a verdade pairava no ar, um grito atravessou a sala. Clara virou-se apenas a tempo de ver um segundo paramédico tombar. O corpo dele parecia ter sido atingido por uma força invisível. Alguns membros da equipe começaram a correr, gritando para saírem de perto. "É uma armadilha!" gritou um paramédico. A sala encheu-se de desespero, e todos começaram a sair em desespero. Clara sentiu um pânico crescente, e um desejo de proteger Miguel a consumiu. "Não, não podemos deixar ele." "Miguel!" O terror pintava o cenário com cada instante que passava. Ana recuou, compartilhando um olhar de compaixão e horror, enquanto alguns espectadores tentavam entender a cena caótica. Clara percebeu algo brilhando no chão, perto de onde o paramédico havia caído. Era um celular, com uma notificação na tela iluminando o piso. Em meio ao caos, uma mensagem. O nome na tela fez seu mundo girar. Miguel. Com as mãos trêmulas, Clara se agachou para pegar o celular. No fundo, subconscientemente, ela já sabia que essa informação era mais do que apenas dados. Poderia ser uma chave para tudo. Mas com a realidade desmoronando ao seu redor, a pergunta crucial, feita por uma voz sussurrante em sua mente, persistia. O que mais Miguel não havia contado? A grande verdade estava prestes a se revelar. E ela não estava pronta para as consequências emocionais que viriam a seguir. Clara segurou o celular com força, a tela piscando diante de seus olhos. O nome Miguel brilhava como um farol em meio ao caos. Ela sabia que tinha que olhar. Mas essa escolha vinha com um peso. Com o coração acelerado, ela desbloqueou o celular, os dedos tremendo de ansiedade. A notificação a chamou. Era uma mensagem que falava sobre algo que poderia mudar tudo. "Aguarde na esquina", dizia a mensagem. "A verdade está a caminho. Ninguém pode saber." Clara leu e releu, o significado das palavras enchendo sua mente de perguntas. O que Miguel estava escondendo? E por que ele precisava de um encontro secreto? O ambiente em choque, os olhos cheios de lágrimas. Ela não tinha como saber que aquela mensagem abriria um abismo a ser explorado. Então, uma sirene cortou o ar, interrompendo tudo. Clara percebeu que a polícia havia chegado, mas seu foco estava inteiramente na tela do celular. O pânico tomou conta quando não conseguiu mais segurar as perguntas. E se Miguel sabia algo que poderia colocá-los em perigo? Com um movimento rápido, decidiu que precisava compartilhar essa informação. "Eu preciso sair daqui. Eu preciso falar com ele", Clara gritou, ignorando os olhares confusos dos amigos. Lucas a segurou pelo braço, os olhos cheios de preocupação. "Você é à esquerda, Clara. O que vai fazer? Isso é uma loucura." "Não, a mensagem. Há algo ali. Algo que pode ajudar o Miguel." A urgência em seu tom era palpável, mas antes que mais palavras pudessem ser trocadas, um belo e triste evento aconteceu. 2 policiais entraram na sala e, com eles, um homem que fez Clara congelar. Era um dos estranhos do grupo que Miguel costumava mencionar.
Ele estava pálido, o olhar perdido em uma tempestade de emoções. Assim que seus olhos encontraram Clara, ela sentiu todo o seu corpo tremer. Ele não deveria estar ali, não agora. Algo em sua presença fazia o ar ficar denso e pesado. Preciso falar com você, agora. Ele disse, um tom de urgência na voz. Clara sentiu um frio intenso na espinha. Por que é que ele estava ali do nada? O que queria? As dúvidas dançavam em sua mente enquanto ela olhava para aqueles que amava e percebeu que qualquer movimento seu poderia mudar tudo. A mãe de Miguel se levantou, mas a tensão no ar a fez hesitar. Os policiais e os paramédicos estavam tão confusos quanto os demais. Vocês têm que ouvir o que ele tem a dizer, o homem insistiu, seus olhos se fixando em Clara, quase implorando. É sobre a verdade, sobre o que realmente aconteceu. Miguel não estava sozinho. O coração dela disparou. Cada palavra ressoava como um eco angustiante. O que ele estava brincando? Clara sentiu o mundo ao seu redor se desabar. O que mais Miguel estava escondendo? E o que mais aqueles adolescentes não sabiam sobre os riscos que estavam correndo? Antes que ela pudesse responder, um novo grito vindo do fundo da sala fez todos se virarem. Miguel começava a se mover, mas não era para se levantar. Ele parecia apavorado, os olhos arregalados, olhando para o homem que estava com Clara. Não, não diga a verdade, ele gritou, a voz carregando um desespero que fez cada um deles congelar. O que estava acontecendo? Por que ele parecia tão apavorado? A confusão e o medo contagiavam o ambiente. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ela olhou para o celular na mão, a mensagem, a verdade que estava prestes a ser revelada. Do que Miguel estava tentando fugir? Algo muito mais profundo estava em jogo. E o que quer que fosse? Tudo o que ela pensava que sabia estava prestes a desmoronar. Pelo amor de Deus, Miguel, eu preciso saber. A voz dela tremia. E quando o silêncio pairou, ficou claro que a verdade nas mensagens e nas palavras poderia mudar não só a vida deles, mas também tudo o que acreditavam ser real. Enquanto a tensão preenchia o ar, Clara percebeu que não havia mais como voltar atrás. Miguel começava a se mover, mas não era para se levantar. Ele parecia apavorado, os olhos arregalados, olhando para o homem que estava com Clara. Não, não diga a verdade! Ele gritou. E aquele grito ecoou na sala, um rugido que congelou todos. Os paramédicos pararam, os policiais hesitaram. A tensão subiu. E o ar estava pesado. Clara olhou para Miguel, o coração dela começando a disparar. O que ele queria esconder? O que estava tão aterrorizante que o fez temer a verdade? Miguel, você precisa falar. O que está acontecendo? Clara gritou, a voz dela tremendo de urgência. Ele parecia perdido, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. Os olhos dele viajaram, do homem de cabelos desgrenhados até Clara, e havia uma súplica neles. Não, por favor. Não é hora. Não posso. Miguel começou, mas suas palavras falharam. Ele estava lutando com algo mais profundo, e Clara podia ver. Ana, ainda pálida, avançou, os olhos fixados no homem. Você sabe alguma coisa? Não sabe o que aconteceu na noite do acidente? O homem deu um passo para frente. Ele não estava sozinho. Havia outras pessoas lá. Pessoas perigosas. Ele olhou de volta para Miguel, mas a tensão na sala era palpável. Pessoas perigosas? Clara repetiu, a mente girando. Quem são essas pessoas? O que você sabe? Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu com força e uma figura alta entrou, um desconhecido, mas claramente familiar para Miguel. Ele parecia um fantasma do passado, e sua presença fez o ambiente mudar. Miguel palpitou em intensidade. Clara nunca havia visto aquele homem antes, mas a maneira como Miguel o olhou fez seu estômago revirar. Miguel, você precisa parar.
disse o homem, a voz grave quase um trovão. Não faça isso, eu te avisei. Por que você está aqui? O que você quer? Miguel gritou, a voz elevada como se estivesse prestes a quebrar. Clara percebeu que havia algo profundo entre eles, algo que não deveria ser exposto. Miguel tentou se levantar, mas suas forças pareciam falhar. Eu não queria que você estivesse aqui. Eu te avisei. Ele estava em êxtase, as palavras saindo como um jato, e Clara poderia ver a bile subindo em sua garganta. Eu soube sobre a mensagem. Não deveria ter deixado você envolvido nisso. O homem olhou para Clara. Você não deveria estar aqui. É mais perigoso do que você imagina. Nesse instante, o que deveria ter sido uma resposta tomou um rumo inesperado. A mãe de Miguel gritou por ajuda, e Miguel começou a balançar a cabeça como se algo estivesse se quebrando dentro dele. Não vou deixar você falar. Ninguém vai saber. E então, como se uma luz tivesse se apagado, a sala escureceu. Um grito ecoou na escuridão, e Clara sentiu um frio repentino percorrer sua espinha. Quando as luzes se acenderam novamente, Miguel estava caído, com o homem em pé ao lado dele, a expressão para o chão. Miguel, não! Clara gritou, correndo até ele, mas antes que chegasse, o homem virou-se abruptamente. Não, você não pode saber. Eles vão vir atrás de nós. Clara sentiu a urgência da situação, mas um nó se formou em seu coração. O que estava acontecendo? O que poderia ser tão terrível que levava todos àquele desespero? O homem não parecia um estranho. Ele era parte de um mundo que Miguel tentava esconder. O medo se instalava, e ela percebeu que a verdade que todos temiam não era apenas sobre um acidente. Havia relações, lealdades e algo muito mais escuro em jogo. A tensão crescia, como cordas prestes a romper. Miguel, no chão, olhou diretamente para Clara e, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Se você souber a verdade, nada será como antes. A sala ficou em silêncio, e a pergunta pairou no ar. O que mais Miguel não havia contado? A verdade estava prestes a vir à tona, mas a um custo que Clara nunca poderia imaginar. A cada segundo, sentia que as peças estavam caindo em lugares que poderiam mudar tudo. Miguel começou a se mover, mas não era para se levantar. Ele parecia apavorado, os olhos arregalados, olhando para o homem que estava com Clara. Não, não diga a verdade! Ele gritou, e aquele grito ecoou na sala. Um rugido que congelou todos. Os paramédicos pararam, os policiais hesitaram. A tensão subiu, e o ar estava pesado. Clara olhou para Miguel, o coração dela começando a disparar. O que ele queria esconder? O que estava tão aterrorizante que o fez temer a verdade? Miguel, você precisa falar. O que está acontecendo? Clara gritou, a voz dela tremendo de urgência. Ele parecia perdido, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. Os olhos dele viajaram do homem de cabelos desgrenhados até Clara, e havia uma súplica neles. Não, por favor, não é hora. Não posso. Miguel começou, mas suas palavras falharam. Ele estava lutando com algo mais profundo, e Clara podia ver. Ana avançou, os olhos fixados no homem. Você sabe alguma coisa, não sabe? O que aconteceu na noite do acidente? O homem deu um passo à frente. Ele não estava sozinho. Havia outras pessoas lá, pessoas perigosas. Olhou de volta para Miguel, mas a tensão na sala era palpável. Clara percebeu que o silêncio era denso, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada. Pessoas perigosas? Repetiu, quase sem fôlego. Quem são essas pessoas? O que você sabe? Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu com força, revelando um estranho vestido de preto,
com uma expressão que congelou o sangue de todos na sala. Era um conhecido de Clara, alguém que tinha circulado por seu bairro e trazia consigo um ar sombrio. A presença dele fez o ambiente mudar de forma imediata. Miguel palpitou em intensidade, os olhos arregalados. "Miguel, você precisa parar", disse o homem, a voz grave quase um trovão. "Não faça isso. Por que você está aqui? O que quer?" Miguel gritou, sua voz cheia de desespero. Clara percebeu que havia um passado entre eles, algo que definitivamente não deveria ser trazido à tona agora. O homem olhou para Clara, como se buscasse uma conexão. "Eu soube sobre a mensagem. Não deveríamos estar aqui assim. O perigo é real." Ele parecia nervoso, mas ao mesmo tempo firme. "Perigo?" Clara sussurrou, sentindo o pânico crescer. "Que perigo? O que isso tudo tem a ver com Miguel?" Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas. "Você não entende, Clara. Se você souber a verdade, nunca mais será a mesma." A antecipação de uma verdade não revelada pesava no ar, enquanto Clara sentia que o chão sob seus pés estava se desfazendo. "Está bem, então me diga, o que está acontecendo?" A urgência em sua voz fez a sala ficar em silêncio, como se o tempo tivesse parado. De repente, o homem vestido de preto avançou. Havia um plano. Miguel não estava apenas tentando nos proteger. Ele se envolveu em algo muito maior. Algo que poderia destruir tudo. Com suas últimas palavras, a sala ficou em um estado de tensão astuta, e a sensação de que a verdade era muito mais obscura do que se pensava começou a se formar. Mas o que estava escondido? Miguel olhou para a mãe, que estava paralisada, sem entender. Os paramédicos e policiais estavam tão perplexos quanto eles. Clara percebeu que em algum momento o foco havia se deslocado, e a sala estava repleta de olhares intrigados e preocupados. "Como você sabe disso?" perguntou Ana, carregando uma mistura de medo e curiosidade. "Eu vi", respondeu o homem de preto, a voz traindo uma fraqueza. "Eu estava lá, eu vi o que aconteceu. O que começou como uma briga pequena se transformou em algo mortal. E a única razão pela qual Miguel não se feriu foi por pura sorte." Miguel viu quando o olhar dele se manteve fixo na porta, como se esperasse que algo ou alguém surgisse. E nesse exato instante, um novo grito cortou o ar. Mas não era um grito de desespero. Era um grito de reconhecimento. Alguém havia chegado. Uma mulher de olhar feroz e determinado entrou apressada, e Clara sentiu seu coração parar. Era Júlia, que tinha desaparecido por várias horas. As palavras dela eram chocantes. "Vocês não sabem a verdade. Eu sei de tudo." A sala inteira pareceu congelar, absorvendo a nova ameaça daquela revelação. Clara ficou sem palavras. As conexões começaram a girar em sua cabeça, como se todos os laços de amizade e confiança estivessem se desintegrando diante dela. "Miguel, você precisa se afastar dela", deitou o homem de preto. Mas já era tarde. A mulher lançou um olhar direto para Miguel, e nesse momento, tudo pareceu se alinhar. Júlia revelou um sorriso que não era nada amigável. "Você acha que pode esconder a verdade de mim? Todos vocês acham que são tão espertos? Mas a verdade virá à tona, e ninguém está preparado para as consequências." Clara sentiu a adrenalina correr por seu corpo. O que estava acontecendo? O que mais poderia ser revelado? Olhando para Miguel, ela percebeu que havia muito mais em jogo do que ela poderia lidar. Os misteriosos laços que os uniam agora pareciam ameaçar separá-los. Para sempre. As peças começaram a se ajustar, mas uma pergunta permanecia: quem realmente era Júlia e o que ela realmente sabia? A sala se tornava um verdadeiro campo de batalha emocional. Clara sentiu que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas também a sentiu se afastar. Esta não era mais uma simples questão de um acidente. Era a luta por suas vidas e suas almas.
E a realidade estava prestes a ramificar-se em direções que eles nunca haviam imaginado. Miguel começou a se mover, mas não era para se levantar. Ele parecia apavorado, os olhos arregalados, olhando para o homem que estava com Clara. Não, não diga a verdade, ele gritou. E aquele grito ecoou na sala, um rugido, que congelou todos. Os paramédicos pararam, os policiais hesitaram, a tensão subiu e o ar ficou pesadíssimo. Clara olhou para Miguel, o coração dela começando a disparar. O que ele queria esconder? O que estava tão aterrorizante que o fez temer a verdade? Miguel, você precisa falar. O que está acontecendo? Clara gritou, a voz dela tremendo de urgência. Ele parecia perdido, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. Os olhos dele viajaram do homem de cabelos desgrenhados até Clara, e havia uma súplica neles. Não, por favor, não é hora, não posso. Miguel começou, mas suas palavras falharam. Clara podia ver que ele estava lutando com algo profundo, uma escuridão que o consumia. Ana, ainda pálida, avançou, os olhos fixados. No, homem. Você sabe alguma coisa, não sabe? O que aconteceu na noite do acidente? O homem deu um passo à frente. Ele não estava sozinho. Havia outras pessoas lá, pessoas perigosas. Ele olhou de volta para Miguel, mas a tensão na sala era palpável. Pessoas perigosas? Clara repetiu, quase sem fôlego. Quem são essas pessoas? O que você sabe? O desespero no tom de Clara fez silêncio ecoar. Antes que o homem pudesse responder, a porta se abriu com força, revelando um desconhecido vestido de preto, com uma expressão que congelou o sangue de todos na sala. Era um rosto familiar para Miguel, alguém que trouxe consigo um ar sombrio. A presença dele imediatamente transformou o ambiente. Miguel palpitou em intensidade. Os olhos arregalados. Miguel, você precisa parar, disse o homem, a voz grave quase um trovão. Não faça isso. Por que você está aqui? O que quer? Miguel gritou, sua voz cheia de desespero. Clara percebeu que havia um profundo passado entre eles, algo que nunca deveria ser trazido à tona. O homem olhou para Clara, como se buscasse uma conexão. Eu soube sobre a mensagem. Não deveríamos estar aqui assim. O perigo é real. Ele parecia nervoso e simultaneamente decidido. Perigo? Clara sussurrou, sentindo o pânico crescer. Que perigo? O que isso tudo tem a ver comigo e com Miguel? Miguel olhou para a mãe, paralisada, sem entender. Os paramédicos e policiais estavam tão perplexos quanto eles. O silêncio era denso, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada. Eu vi, disse o homem de preto, a voz traindo uma fraqueza. Eu estive lá, eu vi o que aconteceu. O que começou como uma briga pequena se transformou em algo mortal. E a única razão pela qual Miguel não se feriu foi por pura sorte. Clara percebeu que o olhar de Miguel mudara. Em um instante, o que deveria ser uma sequência clara se tornou um jogo obscuro. A verdade que estava prestes a ser revelada era uma corda bamba para todos. Então, com um movimento súbito, Miguel começou a se levantar com esforço, e um novo grito cortou a sala. Não! Miguel, não! Clara gritou, o coração disparado. Ele estava tremendo. Agora, a expressão no rosto se transformando em um misto de determinação e terror. Ela não sabia o que estava prestes a acontecer. Clara! Miguel exclamou, com os olhos fixos na mulher vestida de preto. Esse é o seu nome, certo? Você não faz ideia de quem eu sou. Ninguém faz. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir as comportas de algo que deveria ter permanecido escondido. A mulher vestida de preto respondeu, seu tom carregando uma frieza cortante.
Você acha que isso tudo se resume a um acidente? Não, Miguel. Tem muito mais. A verdade que você teme é que você não é quem pensa que é. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Um choque percorreu a sala. O que ela quer dizer? Miguel não reagiu, a mente dele começando a rodar diante daquela revelação. O que você está dizendo? Ele finalmente murmurou. Você é parte de algo maior, algo que sempre quis esconder. E eu vou te fazer lembrar. Ela fez uma pausa, o clima mudando. Você está em perigo, Miguel. E quanto mais você se afastar disso, mais próximo você estará do seu fim. A sala tornou-se um turbilhão de vozes, sussurros e expressões em choque. Clara olhou atordoada, as palavras reverberando em sua mente. A verdade que Miguel temia poderia não ser apenas sobre um acidente, mas sobre uma identidade completamente diferente. Enquanto a tensão explodia, ela olhou para Miguel, que tinha uma expressão de medo e raiva, lutando contra a onda de lembranças que estavam prestes a voltar. O que mais ele havia escondido? O que mais ele estava disposto a sacrificar para proteger alguém ou algo que não entendíamos? E com isso, tudo pareceu desmoronar ao redor deles, como se o chão estivesse se abrindo. O tempo parou. Clara sentiu uma onda gelada deslizar pela espinha. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a um custo devastador que poderia alterar para sempre o destino deles. E enquanto olhava para Miguel, soube que a partir daquele momento nada seria como antes. O que mais ele esconderia? A luz se apagou e as sombras tomaram conta. Miguel começou a se mover, mas não era para si. Levantar. Ele parecia apavorado, com os olhos arregalados, olhando para o homem que estava com Clara. Não, não diga a verdade, ele gritou. E aquele grito ecoou na sala, um rugido que congelou todos. Os paramédicos pararam, os policiais hesitaram, a tensão subiu e o ar ficou pesadíssimo. Clara olhou para Miguel, seu coração disparando. O que ele queria esconder? O que estava tão aterrorizante que o fez temer a verdade? Miguel, você precisa falar. O que está acontecendo? Clara gritou, a urgência na voz dela visível. Ele parecia perdido, lutando contra uma tempestade interna, e a súplica em seus olhos era clara. Não, por favor, não é hora. Não posso. Miguel tentou falar, mas suas palavras falharam. Clara podia ver a luta dentro dele, um turbilhão de emoções. Ana, ainda pálida, avançou, com os olhos fixos no homem de preto. Você sabe alguma coisa, não sabe? O que aconteceu na noite do acidente? O homem de preto deu um passo à frente. Ele não estava sozinho. Havia outras pessoas lá, pessoas perigosas. Ele olhou para Miguel, mas a tensão era palpável. Pessoas perigosas? Clara repetiu, quase sem fôlego. Quem são? O que você sabe? O desespero em sua voz fazia o ar pesar. Antes que o homem pudesse responder, a porta se abriu com força, revelando um desconhecido vestido de preto, que parecia ter vindo de um pesadelo. A expressão dele fez o sangue de todos parar. Era um rosto que Miguel claramente reconhecia. Miguel, você precisa parar, disse o homem, a voz grave soando como um trovão. Não faça isso. Por que você está aqui? O que quer? Miguel gritou, sua voz cheia de desespero. A tensão entre eles era palpável, como se um segredo terrível estivesse prestes a ser revelado. Clara sentiu que tudo estava se desmoronando. O homem de preto olhou para Clara. Eu soube da mensagem. Não deveríamos estar aqui. O perigo é real. Ele parecia nervoso, mas determinado. Perigo? Clara sussurrou, seu coração apertando. Que perigo? O que isso tem a ver com Miguel? Miguel olhou para a mãe,
paralisada sem entender. Os paramédicos e policiais estavam perplexos. O silêncio pairava, encontrado por uma verdade que estava prestes a romper. A superfície. Eu vi, o homem de preto disse, com a voz trêmula. Eu estive lá. O que começou como uma briga pequena se transformou em algo mortal. E a única razão pela qual Miguel não se feriu foi por pura sorte. Os olhos de Miguel se arregalaram e ele se virou, focando em um ponto no espaço, como se visse algo que os outros não podiam. Não, não, isso não pode ser verdade, ele murmurou, mais para si do que para os outros. De repente, o ambiente começou a tremer, e Clara viu a porta balançar violentamente. Um grito saiu da boca do homem de preto. Eles estão aqui! Os policiais e paramédicos se envolveram em uma confusão, tentando garantir a segurança. Os rostos de todos estavam pálidos, a tensão se intensificando. Mas na mente de Clara, a única coisa que ecoava era a palavra tem. O que Miguel havia escondido. Então, as luzes começaram a piscar, e um jeito estranho de pânico tomou conta da sala. E foi nesse momento que a verdade mais devastadora surgiu. Miguel, em meio ao caos, começou a gritar, sua voz ressoando. Eu fui eu! Eu causei tudo isso! Ele se deixou cair no chão, a angústia estampada em seu rosto. O que ele estava dizendo? A sala inteira silenciou, a incredulidade enraizada em todos os olhares. Eu não queria. Eles estavam me ameaçando. Fui eu quem começou a briga. As palavras dele ressoaram pesadamente como um ladrilho caindo em um abismo. Clara ficou paralisada, a respiração presa na garganta. Como assim? Você não poderia ter feito isso? Ana murmurou, horrorizada. Miguel, você sabia e não disse nada. Foi aí que uma nova figura apareceu na porta. Uma jovem com o rosto marcado pela preocupação. Miguel, você não pode! Ela entrou e Clara sentiu um frio na espinha. A expressão dela era de alguém que sabia demais. Não deixe que eles te façam sentir culpado. Você é mais do que isso. Quem é você? Clara perguntou, mas um nó se formou em sua garganta. A verdade estava distante, e os fragmentos começaram a luzir em sua mente. A jovem se virou para olhar Miguel, que estava agora completamente quebrado no chão. Você não entende, Miguel. Não é só isso. Eles estão vindo e vão querer você de volta. A sala ficou envolta em um silêncio tenso. Tudo se movia em câmera lenta. Os segredos que haviam sido escondidos estavam prestes a explodir em tempestade, e a verdade daquela maneira se tornava muito mais complexa. E enquanto Clara tentava se agarrar ao que estava acontecendo, a revelação de Miguel poderia transformar tudo em nada. Se a situação já estava em ebulição, no entanto, o que mais havia nesse mistério? O que realmente significava tudo isso? Clara sentiu um arrepio, percebendo que a história que conheciam estava apenas começando a se desdobrar. Miguel começou a se mover, mas não era para se levantar. Ele parecia apavorado, com os olhos arregalados, olhando para o homem que estava com Clara. Não, não diga a verdade! Ele gritou, e aquele grito ecoou na sala, um rugido que congelou todos. Os paramédicos pararam e os policiais hesitaram. A tensão subiu e o ar ficou pesadíssimo. Clara olhou para Miguel, seu coração disparando. O que ele queria esconder? O que estava tão aterrorizante que o fez temer a verdade? Miguel, você precisa falar. O que está acontecendo? Clara gritou, a urgência na voz dela visível. Ele parecia perdido, lutando contra uma tempestade interna, e a súplica em seus olhos era clara. Não! Por favor! Não é hora! Não posso! Miguel tentou falar, mas suas palavras falharam. Clara podia ver que ele estava lutando com algo profundo, uma escuridão que o consumia. Ana, ainda pálida, avançou.
com os olhos fixos no homem de preto. Você sabe alguma coisa, não sabe? O que aconteceu na noite do acidente? O homem de preto deu um passo à frente. Ele não estava sozinho. Havia outras pessoas lá, pessoas perigosas. Ele olhou para Miguel, mas a tensão era palpável. Pessoas perigosas? Clara repetiu, quase sem fôlego. Quem são essas pessoas? O que você sabe? O desespero em sua voz fazia o ar pesar. Antes que o homem pudesse responder, a porta se abriu com força, revelando um desconhecido vestido de preto, que parecia ter vindo de um pesadelo. A expressão dele fez o sangue de todos parar. Era um rosto que Miguel claramente reconhecia. Miguel, você precisa parar, disse o homem, a voz grave soando como um trovão. Não faça isso. Por que você está aqui? O que quer? Miguel gritou, sua voz cheia de desespero. A tensão entre eles era palpável, como se um segredo terrível estivesse prestes a ser revelado. Clara sentiu que tudo estava se desmoronando. O homem de preto olhou para Clara. Eu soube da mensagem. Não deveríamos estar aqui. O perigo é real. Ele parecia nervoso, mas determinado. Perigo? Clara sussurrou, seu coração apertando. Que perigo? O que isso tudo tem a ver comigo e com Miguel? Miguel olhou para a mãe, paralisada, sem entender. Os paramédicos e policiais estavam perplexos. O silêncio pairava, encontrado por uma verdade que estava prestes a romper a superfície. Eu vi, o homem de preto disse com a voz trêmula. Eu estive lá. O que começou como uma briga pequena se transformou em algo mortal. E a única razão pela qual Miguel não se feriu foi por pura sorte. Miguel, em meio ao tumulto emocional, sacudiu a cabeça desesperadamente. Não pode ser verdade, não sou eu. Não sou esse tipo de pessoa. Seus olhos brilhavam com lágrimas. E Clara viu a dor se espalhando pelo rosto dele. O peso das palavras o estavam derrubando. O homem de preto interrompeu, sua voz carregada de urgência. Se você não ouvir, tudo estará perdido. Você não sabe com quem se meteu. E então, enquanto o caos parecia envolver todos, Clara sentiu que algo muito maior estava prestes a acontecer. Um brilho passou pela sala, como se a luz estivesse sendo drenada. O grupo inteiro recuou, um arrepio percorrendo suas espinhas. Nesse momento, a mulher de rosto familiar, que havia entrado, se adiantou com determinação. Eu não vim só observá-los. Eu vim para salvar você, Miguel. O tom de sua voz era claro. Mas então a cena se espalhou em um clamor de murmúrios e gritos. Todos trocavam visões confusas, perdidos em meio ao terror da revelação. Miguel, você não sabe, você não é humano. As palavras dela não foram apenas uma acusação, mas um golpe mortal. O silêncio se fez instantâneo. Clara mal conseguia respirar. Como assim? Ela se virou para Miguel, que agora pareciam vacilar sob o peso da natureza oculta. Do que você está falando? Miguel balbuciou, os olhos parecendo já perdidos. Não faça isso. A jovem avançou, sua expressão carregada de preocupação. Você não se lembra? Eles estão vindo por você. Eles precisam de você. A cada palavra, a sala parecia entrar em colapso, como se o chão estivesse prestes a se abrir. Miguel, já chega. O que é que você sabe? Clara gritou, a dor e o desespero transbordando. Era como se uma barreira fosse quebrada. A fonte da angústia não era só o acidente, mas um mistério que engaiolava Miguel. Uma realidade que o tornava não humano. Nesse instante, tudo explodiu em um frenesi caótico. Sombras se moveram e gritos ressoaram a dimensão absurda que tomou conta. Clara, baseada no frenesi, lembrou-se da mensagem no celular, como um flecha que tinha ficado perdida. A verdade está a caminho, ecoava em sua mente como um mantra. E com isso, a atmosfera mudou novamente.
Alguém sempre soube. As explicações, as identidades, não era só sobre Miguel, mas sobre eles todos. Uma teia intrincada de segredos e mentiras. O verdadeiro perigo nunca pararia. Clara percebeu, no olhar de Miguel, que a verdade não apenas os separava. Ela os unia em um destino que poderiam nunca ter podido imaginar. E assim eles ficaram, cercados pelo mistério profundo e a verdade terrível, sabendo que o que estava prestes a se desenrolar poderia levar cada um deles a um caminho onde a esperança seria apenas uma sombra. A conexão entre eles já não existia mais da mesma forma. O que mais estava enredado na história? A grande revelação estava à espreita, e com ela, nenhuma vida sairia ilesa. O ambiente estava em tumulto. Clara olhou para Miguel, caído no chão, sua expressão repleta de desespero. Miguel, você não pode fazer isso. Sua voz ecoou na sala, mas ele não parecia ouvi-la. O peso das palavras que acabara de soltar pairava no ar. A revelação, tão devastadora, criava uma fissura entre eles. Miguel, por favor, o que é que você quer dizer com você causou tudo isso? A angústia de Clara era palpável. Ana, atordoada, tentou segurar o braço de Miguel, mas ele parecia longe, perdido em seus próprios pensamentos. A mulher que havia entrado, a jovem de rosto conhecido, se aproximou e lançou um olhar preocupado. Miguel, você não pode deixar que eles te façam sentir assim. Lembre-se da verdade. A sala ficou tensa, as palavras dela penetrando na mente de todos. Clara lutava para entender. O que era essa verdade? Miguel tinha que enfrentá-la. Havia uma confusão de emoções. E Clara percebia que o tempo estava se esgotando. Miguel respirou fundo, os olhos brilhando. Se eu souber, pode ser sobre o meu passado, sobre quem eu realmente sou. As palavras dele cortaram a atmosfera pesada, como um grito de socorro. Eu não quero perder vocês. Se você não falar, pode perder mais do que isso, gritou o homem de preto, a voz firme, lembrando da gravidade daquele momento. O clima mudava rapidamente, como um trovão se formando em um céu já encoberto. E então, com um gesto brusco, Miguel se levantou. Eu não posso ficar aqui. Se eu ficar, poderei colocar todos em perigo. O desespero soou em sua voz, e a verdade começou a se arranhar na superfície. Mas o que vai acontecer, Miguel? Clara perguntou, a urgência transparecendo em cada frase. O nó na garganta dela se apertava. Se não soubermos, como poderemos te ajudar? É algo que você não entende, ele respondeu, o olhar cheio de dor. Eu não sou só um garoto comum. Existem pessoas atrás de mim, pessoas que querem me capturar, e elas vão fazer de tudo para conseguir isso. O homem de preto se virou, seu olhar focado em Miguel. Então precisamos agir. Não podemos ficar aqui. O perigo está próximo. Mas e nós? O que fazemos? Perguntou Ana, um tremor na voz, enquanto os outros se entreolhavam confusos e temerosos. Vocês precisam se esconder. Eu não sei o que vai acontecer, mas não quero que fiquem na linha de fogo. Miguel falava com determinação, os olhos brilhando de um misto de coragem e pavor. Nesse momento, um barulho ressoou na porta. A sala inteira congelou. Clara instalou o medo que se espalhava por todos como um perfume intenso. Só. Poderia ser alguém do grupo que buscava Miguel. Temos que ir agora, gritou a jovem, puxando Miguel. Só juntos teremos uma chance. Clara sentiu seu coração disparar. Era a hora da decisão. Sem pensar duas vezes, ela segurou a mão de Miguel. Não vamos deixar você sozinho. Podemos enfrentar isso juntos. Ana se somou, e até a mãe de Miguel, que observava tudo, entrou no círculo de proteção. Não era apenas Miguel que precisava de força. Eram todos eles. Enquanto deixavam a sala conturbada,
Clara olhou para trás, uma última vez. A verdade que pairava em torno deles era uma sombra que se aproximava. Uma força desconhecida os perseguia, mas juntos poderiam ter uma chance. E assim, com o peso da coragem e da amizade, saíram da sala, cada um levando um pedaço da verdade em seus corações. A jornada apenas começava, e enquanto atravessavam o limite da luz e da escuridão, fiel à esperança e ao amor, sabiam que não voltariam atrás. Agora é seu momento. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.